Quais são os critérios clínicos para diagnosticar o lipedema? Como nós ainda não temos marcadores mais objetivos, marcadores bioquímicos que consigam diagnosticar o lipedema, o diagnóstico ele é essencialmente clínico. E quais são eles segundo a evidência científica? Quer saber? Vem comigo! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse novo vídeo. Eu me chamo Gisele Furro, eu sou nutricionista e cientista e meu objetivo aqui é trazer informações científicas sobre alimentação e saúde de uma forma descomplicada. Se esse assunto te interessa, se inscreva em meu canal para que você possa ser notificada assim que eu publicar novos vídeos. E neste vídeo eu quero te contar quais são os critérios utilizados, que devem ser utilizados para diagnosticar o lipedema segundo a literatura científica. Mas primeiro, deixa eu te contar o que é o lipedema. O lipedema é uma doença crônica e progressiva que se caracteriza por uma distribuição anormal e excessiva de tecido adiposo, principalmente nos membros inferiores, podendo acometer, em alguns casos, os membros superiores também. E além desse excesso de gordura nos membros inferiores, a literatura científica mais recente também já conseguiu demonstrar que ocorre uma disfunção do tecido muscular, uma redução da força muscular. O lipedema, ele acomete apenas as mulheres, porque além do caráter genético, a gente tem um envolvimento hormonal muito grande. O estrogênio tem uma participação muito determinante no desenvolvimento do lipedema e é por isso que ele começa a aparecer, que ele pode aparecer nos períodos de maior alteração hormonal, como puberdade, gestação e menopausa. O lipedema ele ocorre bilateralmente, ou seja, nos dois membros, e ele preserva as extremidades. Mãos e pés não são acometidos pelo inchaço, que é outra característica do lipedema. E além desse inchaço, além desse edema, o lipedema também envolve uma grande dor, uma dor ao toque e uma facilidade para formar hematomas. As pessoas ficam roxas sem nem mesmo perceber. E embora o lipedema ele tenha ganhado mais popularidade, agora a gente ouve falar mais sobre lipedema, ele não é uma doença nova. Ele foi descrito pela primeira vez em 1940. No Brasil, estima-se que aproximadamente 12,3% das mulheres tenham lipedema. Isso representa quase 9 milhões de mulheres só no Brasil. É um número muito grande. Eu vou deixar uma imagem aqui para vocês de um artigo mostrando 3 membros inferiores e a distribuição diferente do lipedema em cada uma dessas imagens. A primeira imagem, a imagem A, mostra que o lipedema está distribuído em todo o membro inferior, envolvendo a região da coxa, da perna, até a região do tornozelo. Na segunda imagem, a imagem do meio, já mostra o lipedema concentrado na região da coxa até o início da perna. E na terceira imagem, a imagem C, já mostra o lipedema mais concentrado na região do quadril, na região do culote e na coxa. As pernas aqui estão preservadas. Em relação ao tecido adiposo excessivo, o que a gente tem de atualização? Antigamente, não se sabia direito se o que ocorria para ter esse excesso de tecido adiposo era um aumento da célula de gordura, um aumento do adipócito ou um aumento do número de células. E em 2022, esse artigo já trouxe essa informação de que parece ocorrer as duas coisas. A gente tem tanto uma hipertrofia do adipócito, então a célula fica grandona, quanto também temos hiperplasia do adipócito. A gente tem um aumento do número de células do tecido adiposo. Como que a gente consegue diferenciar o lipedema da obesidade? Primeiro, como o lipedema pode se desenvolver nos períodos de maior alteração hormonal, como a puberdade, a gravidez e a menopausa, isso ajuda na diferenciação do lipedema, porque a obesidade pode acontecer em qualquer momento da vida. Um outro ponto, os sintomas característicos de inchaço e a grande facilidade de formar hematomas indicam também que o lipedema está presente. Além disso,
a sensibilidade ao toque, à dor, também é um grande indicativo de presença do lipedema. E em relação à disfunção muscular, o que a gente tem de atualização? Um artigo foi publicado em 2017, avaliou 22 mulheres com lipedema e 22 mulheres com obesidade. A partir daí, os pesquisadores fizeram um teste de força muscular no músculo da coxa, no músculo quadríceps, e eles encontraram diferença significativa nas mulheres com lipedema. Essas mulheres com lipedema tinham uma hipotrofia muscular quando comparado às mulheres que tinham obesidade. E por que ocorre o inchaço? Esse inchaço, segundo esse artigo que foi publicado em 2020, ele parece ser consequência do dano dos vasos sanguíneos, do dano do capilar. Esse dano vai aumentar a permeabilidade capilar, então a parede do capilar ela fica mais permeável, facilitando o deslocamento de líquido, de proteínas que estão dentro do capilar para fora do capilar, para o líquido para o compartimento extracelular. E isso vai gerar o edema. Num primeiro momento, esse líquido adicional, ele consegue ser drenado pelo sistema linfático. O sistema linfático consegue drenar esse excesso de líquido. Mas com a progressão da doença, porque eu falei que o lipedema é uma doença progressiva, com a progressão do lipedema, o sistema linfático, ele já começa a perder, ele começa a ficar sobrecarregado e vai perdendo essa capacidade de realizar a drenagem desse excesso de líquido. E aí esse inchaço ele tende a ficar cada vez pior e mais difícil de ser controlado. Por que as pessoas com lipedema tendem a formar hematomas com mais facilidade? O dano capilar, essa mesma permeabilidade capilar, vai favorecer também o extravasamento do sangue que está lá dentro do capilar para fora do capilar, ajudando a formar os hematomas. E quais são os critérios que devem ser utilizados para diagnosticar o lipedema? Eu vou listar aqui 10 critérios que já foram identificados pela ciência, mas antes de te contar, se você ainda não se inscreveu em meu canal, esse é o momento. Vou deixar aqui também anotado para vocês a minha rede social, para que vocês possam me acompanhar por lá também. Esse artigo que foi publicado em 2020, cujo título é Lipedema, Patogênese, Diagnóstico e Opções de Tratamento, listou todos esses critérios e eu vou falar de um por um para vocês. O primeiro, então, que é exatamente a hipertrofia bilateral e desproporcional do tecido adiposo nos membros. Por que essa palavra bilateral é importante? Observe essa imagem. A gente tem aqui de um lado o lipedema, com esse excesso de gordura nos dois membros inferiores, e na imagem ao lado a gente tem uma situação que é o linfedema, que acomete, que já é um distúrbio ali do problema do sistema linfático, e ele pode ocorrer de forma unilateral. Então essa é uma diferença entre o lipedema e o linfedema. Segundo fator, preservação das extremidades. Vejam nessa imagem que o pé, na figura do linfedema, o pé também tem inchado, o pé também tem um edema muito grande, enquanto na imagem do lipedema, os pés não estão inchados. Então, no lipedema, as extremidades estão preservadas. Terceiro, uma sensação de peso e cansaço nos membros. E por que a pessoa tem essa percepção de fadiga, de cansaço? O edema está relacionado a esse fator, porque o excesso de fluido, o excesso de líquido, a retenção de líquido nos tecidos vai adicionar volume e peso às extremidades. Um outro problema está relacionado à circulação sanguínea prejudicada. Isso vai reduzir o fluxo sanguíneo e, consequentemente, a gente vai ter uma redução da entrega de oxigênio, da entrega de nutrientes aos tecidos musculares. É por isso que a pessoa tem essa percepção de fadiga. Quarto fator, dor à pressão e ao toque. O excesso de gordura nas áreas afetadas, assim como o inchaço,
vai exercer uma pressão nos tecidos vizinhos, incluindo vasos sanguíneos e terminações nervosas, o que vai desencadear, o que vai gerar a dor. Além disso, a inflamação pode também resultar em um aumento da sensibilidade dos nervos, o que pode tornar a área afetada ainda mais sensível à dor. Quinto fator, tendência acentuada para formar hematomas, porque, como eu disse para vocês, a inflamação vai comprometer a integridade dos vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos vão se tornar mais fracos, mais permeáveis, fazendo com que eles se tornem propensos a se romperem. Isso vai facilitar o extravasamento do sangue. Sexto fator, hipotermia da pele. A pele fica mais fria, porque como o fluxo sanguíneo está comprometido, como a circulação está reduzida, se está circulando menos sangue, a pele fica mais fria. Sétimo fator, agravamento desses sintomas ao longo do dia. A pessoa amanhece de uma forma e ao final do dia ela se sente pior. Oitavo fator, presença de telangiectasias, que são microvarizes no formato semelhante à teia de aranha. As telangiectasias ocorrem quando os vasos sanguíneos se dilatam devido aos danos, devido à fraqueza da parede dele. Nono critério, sinal de Stemmer negativo. Esse é um teste realizado no pé que é usado para descartar o linfedema. Como é que é feito esse teste? Esse teste ele é feito realizando uma prega, uma pinça entre os dedos do pé, entre o segundo e o terceiro dedo. E se a pele puder ser pinçada normalmente entre os dedos, isso é considerado um sinal de Stemmer negativo. Isso sugere que o inchaço não é devido ao linfedema, que pode ser lipedema. Se essa prega não puder ser pinçada, isso vai caracterizar um sinal de Stemmer positivo e pode sugerir a presença de um linfedema. Então, esse é um teste para diferenciar o lipedema do linfedema. Décimo, circunferência do membro. A medida do membro não altera mesmo na presença da restrição calórica, porque a simples restrição calórica não trata o lipedema. É preciso adotar uma dieta com foco na redução da inflamação. Dietas convencionais que apenas limitam a quantidade do que você come, sem inserir ali alimentos anti-inflamatórios, sem reduzir alimentos que promovem a inflamação, não vão controlar o lipedema. Se você recebeu o diagnóstico do lipedema, comece a cuidar o quanto antes, porque os estágios avançados do lipedema estão associados a diversas sequelas, como, por exemplo, um estágio avançado do lipedema pode levar ao linfedema secundário, porque a sobrecarga dos líquidos vai sobrecarregar o sistema linfático e isso pode gerar o linfedema secundário. A sobrecarga mecânica ocasionada ali por grandes depósitos de gordura próximo da região das articulações pode interferir na marcha normal, pode causar artrites. Outros efeitos vão incluir uma perturbação emocional, diminuição da autoestima, piora da saúde mental. A inflamação do tecido adiposo, com o passar do tempo, também vai levar a uma fibrose, porque a gordura, no tecido adiposo, a gente tem as células de gordura, os adipócitos, e entre essas células a gente tem uma matriz extracelular, um tecido que está situado entre as células. Essa matriz extracelular, ela pode vir a se tornar mais fibrosa. A gente observa isso com aquele aspecto de uma gordura mais dura. Isso vai acontecendo com a progressão do lipedema e é por isso que quanto mais tempo o tratamento for postergado, mais difícil vai ser controlar o lipedema. Quais seriam as principais dicas para que você possa começar hoje a mudar a sua alimentação? Primeiro,
Reduza ao máximo que você puder os processados e ultraprocessados. Produtos como fast foods, salgadinhos, alimentos congelados prontos, refeições pré-embaladas, todos eles vão conter muitos aditivos, muitos conservantes, são lotados de gordura trans que vão inflamar mais ainda o seu corpo. Segundo, aumente a ingestão de água, porque a hidratação adequada ajuda a reduzir a retenção de líquidos, ajuda a reduzir o edema, ajuda a reduzir o inchaço. Reduza o consumo de açúcares. E quando eu falo açúcares, eu não estou falando só dos alimentos doces, só da bala, do chocolate, do bombom. Vários alimentos salgados como pães, pizzas, arroz, macarrão, batata, são lotados de açúcar, porque eles têm muito carboidrato. Carboidrato é sinônimo de açúcar, porque todos os carboidratos vão ser quebrados e vão ser reduzidos a glicose. Todos eles vão formar glicose dentro do nosso corpo. Troque os produtos que têm farinha branca, que têm farinha de trigo, por outras farinhas. A gente tem várias opções atualmente. Farinha de castanhas, farinha de coco, farinha de linhaça, farinha de chia. A gente tem muitas opções. Em relação aos legumes, escolha os que têm menos amido, os que vão ter menos açúcar, como brócolis, couve-flor, tomate, pimentão, quiabo, berinjela, chuchu, abobrinha italiana. Evite batatas, mandioca, inhame, cará, beterraba. Evite os tubérculos, que têm muito mais açúcar. Já em relação às folhas, essas estão mais do que liberadas. E em relação às frutas, escolha também as frutas que têm menos açúcar, porque algumas frutas vão ter muito açúcar proveniente da sacarose e também proveniente da frutose. Tenha um aporte adequado de proteínas de alto valor biológico, que são as proteínas animais, como carnes, peixes, ovos. Não utilize óleos vegetais, como óleo de canola, óleo de milho, óleo de algodão. Não use margarina em hipótese alguma. São gorduras péssimas que vão aumentar a inflamação do seu corpo. Utilize as boas fontes de gordura, como o azeite, a manteiga ghee, pode ser a manteiga normal também, o óleo de coco, até mesmo a própria gordura animal pode ser usada nas preparações. É muito melhor você usar a gordura animal do que utilizar uma margarina, um óleo de girassol. Se você seguir essas sugestões, você vai perceber que você vai começar a ter um resultado no controle do lipedema. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você conhece alguém que tem lipedema, envie esse vídeo. Eu agradeço por você ter ficado comigo até aqui e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo grande!